Ao longo de 17 anos, o trabalho desenvolvido pela CNI, junto ao Congresso Nacional, vem evoluindo na qualidade e no formato. As relações entre o mundo político e o mundo empresarial ficaram mais próximas e mais claras. De um lado, a indústria passou a apresentar de forma clara as proposições que trazem melhorias para o setor produtivo e o ambiente de negócios. Com a experiência desses anos todos da agenda legislativa, nós estamos fazendo uma ação propositiva, uma ação que, antes das questões estar já no final da discussão, nós já estamos debatendo. O mundo todo quer negócio. E a gente, para entrar nisso, a gente precisa estar muito ligado nisso. Temos que evitar, de qualquer maneira, qualquer aumento de taxas, tributos e pensar na redução dos custos. Brasil, taxa de juros e principalmente a inovação. Do outro lado, no Congresso Nacional, quem recebe as propostas do mundo empresarial e é encarregado de examinar e votar os projetos, passou a tratar o documento como uma pauta que não se limita mais apenas aos interesses da indústria. Quando um setor tão importante quanto o setor da indústria se organiza e consegue pontuar para o Congresso Nacional aqueles projetos, aqueles assuntos que são mais importantes para o setor, é de muito bom grado recebido por parte dos parlamentares. A sexta economia do mundo, a sétima economia do Brasil, está nessa situação de desindustrialização. Esse é um problema grave, muito sério, e nós temos que repensar muito esse modelo. É um sistema que nós estamos chegando na hora H, ou na forma de tem que decidir alguma coisa, mudar algum critério para evitar maiores prejuízos à indústria brasileira. Essa agenda aqui da CNI é muito significativa para que no Congresso Nacional a gente possa se debruçar sobre ela e o governo, seja o municipal, o estadual e o federal, também tem um norte e uma identidade com essas demandas. É por isso que os eventos da CNI sempre têm uma forte presença da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, do Congresso Nacional, para se inteirar dessa agenda e, a partir dali, construirmos os entendimentos possíveis no Estado democrático de direito, que respeite os contratos e que, acima de tudo, faça as mudanças para a gente continuar crescendo com a inclusão social. Ela é mais do que uma agenda da CNI, ela trata de matérias que afetam a vida dos brasileiros de um modo geral. Ela beneficia e ela ajuda a desenvolver os mais diversos campos da indústria nacional na geração de emprego, da geração de divisas para o país, mas, sobretudo, sinaliza um Brasil moderno, um Brasil que precisa de eficiência, inovação tecnológica, proteção à propriedade intelectual. A agenda legislativa da indústria é resultado de uma discussão que envolve representantes da indústria de todo o país e dos mais variados setores da economia. A Confederação Nacional da Indústria identifica as proposições legislativas que podem ajudar a aumentar ou diminuir o custo do Brasil. Mas são os representantes de sindicatos, federações e associações que escolhem os temas prioritários para os setores a que pertencem. Cada ponto é discutido e votado em uma jornada de debates realizada em Brasília sob o patrocínio da CNI. Nós damos a nossa opinião sobre os projetos de lei apresentados durante o ano de 2011 e aqueles que são remanescentes. E aqui nós viemos sustentar a nossa opinião perante as outras federações e as associações nacionais. Eu, por exemplo, represento a Federação da Indústria do Espírito Santo. Esse ano, essa discussão da Agenda Legislativa Nacional contou com quase 50 companheiros industriais colaborando para fazer a posição do Espírito Santo na agenda nacional. Regulamentação da indústria, meio ambiente, legislação trabalhista, questões institucionais, custo de financiamento, infraestrutura, sistema tributário, infraestrutura social e indicações setoriais. São essas as áreas de interesse dos representantes da indústria e que vão, anualmente, compor a agenda legislativa da CNI. Do
documento é entregue numa cerimônia que marca, a cada ano, o aprofundamento das relações entre a indústria e o Poder Legislativo. Mantemos um diálogo transparente com o Congresso Nacional. O debate vai além do impacto que esses projetos têm na atividade produtiva. Seus efeitos são sentidos em todas as áreas da sociedade. Com a agenda legislativa, colaboramos na construção de um país mais estável, confiável e atraente para os investimentos produtivos. Sem dúvida, esse é o caminho certo para a maior geração de empregos e a melhoria da qualidade de vida de todos os trabalhadores. Neste ano, as prioridades da indústria incluem temas como a eliminação do adicional de 10% sobre a multa do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, a rejeição da proposta que reduz a jornada de trabalho de 44 para 40 horas semanais, a reforma da Lei de Licitações e o fim da obrigatoriedade do Registro Eletrônico de Frequência. As bandeiras levantadas pela CNI foram bem recebidas pelos parlamentares. A indústria brasileira como um todo, de forma geral, especificamente em algumas áreas, mas de uma forma geral, uma sobrevivente às nossas imensas taxas de juros, que são campeãs do mundo inteiro, sobrevivente a uma carga tributária elevadíssima, sobrevivente a uma burocracia onde coloca senhores atrás de cada balcão público e um grande volume, mais esse custo ainda de pessoas para cumprir essa burocracia. A reforma tributária todo mundo quer, agora ninguém quer perder a arrecadação tributo. Então, daí que eu digo que a presença do empresário, para que a gente possa realmente, em algum momento, definir algumas coisas que são importantes. E daí eu digo, se o governo tiver uma posição, mas se o Congresso se sentir respaldado pela presença desse segmento importante, nós vamos, evidentemente, avançar nessa discussão e vamos chegar a um bom termo. É muito importante porque, sobretudo do ponto de vista da indústria, do desenvolvimento nacional, da proteção da indústria nacional, da geração do emprego, nós tenhamos um rumo, um norte. Então, essa agenda ela serve muito, sobretudo para que nós possamos caminhar juntos. A agenda da CNI tem sido aí, para mim, um manual. No longo desses quase 20 anos que eu estou aí na Câmara, tem sido um manual para mim, onde nós procuramos seguir as orientações, seguir o projeto e temos aí conseguido grandes vitórias. Nós precisamos repensar as relações do trabalho no Brasil, para que a gente possa gerar mais emprego. Então essa agenda da CNI, ela sinaliza, acima de tudo, para a proteção do trabalhador e para a qualidade de vida do trabalhador brasileiro. Quando nós, parlamentares, conhecemos quais são os planos, quais são os projetos, qual é a previsão de investimentos e de contribuição do setor para com o desenvolvimento nacional, fica mais fácil de elaborarmos a legislação, fica mais fácil de analisarmos as propostas que o governo encaminha. Sem dúvida, estas propostas, essas sugestões da CNI orientam e ajudam no nosso trabalho, no nosso dia a dia. Eu não tenho nenhuma dúvida que o que é prioridade para a indústria tem que ser prioridade também para o parlamento e para o país. Nós estamos falando de crescimento. Tudo que orienta nessa linha do crescimento, tudo que aproveita o momento que é favorável ao país, nós temos que estar apoiando. O senador Armando Monteiro, ex-presidente da Confederação Nacional da Indústria, acredita que a agenda legislativa transformou-se em pauta obrigatória para todos os brasileiros. A agenda consolidou-se ao longo do tempo como um instrumento indispensável nessa interlocução do Congresso com a indústria brasileira. A alegria de poder hoje testemunhar o apreço que o Congresso Nacional tem a esse trabalho da CNI e a própria CNI, que se traduziu numa presença muito expressiva das duas casas do Congresso Nacional, um grande número de senadores e de deputados, o que significa dizer que, além do apreço institucional, todos reconhecem a necessidade de intensificar e estreitar esse diálogo da indústria com o Congresso Nacional em favor do país. Para a CNI, levar a deputados e senadores as ideias da indústria é um trabalho que ajuda o Brasil a se preparar para o futuro,
As propostas são resultado de longos estudos e da experiência de pesquisadores, especialistas e empresários nos temas levantados. É um projeto que já tem mais de uma década, quase 2 décadas. É um projeto que hoje os parlamentares usam os projetos da agenda legislativa na sua própria agenda, para definir de que maneira eles trabalham, quais são os seus posicionamentos e discutem com a gente as consequências, os impactos, as divergências e as convergências, de uma maneira muito democrática. Então, realmente, pelo número de parlamentares aqui presentes, da Câmara, do Senado, a gente vê que realmente a agenda legislativa da indústria nacional é hoje um produto de trabalho de todos os parlamentares. A Agenda Legislativa 2012 contempla os projetos de interesse da indústria que estão na pauta da Câmara dos Deputados e do Senado. Ela traz um resumo da situação legal e econômica dos temas de interesse do setor. Mas mais do que uma tomada de posição do segmento industrial, a agenda legislativa é uma proposta construída pela indústria para todo o Brasil.